Abílio Santana continua disparando a sua artilharia pesada contra o Eliseu Rodrigues. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas revelações que o Abílio Santana fez acerca do referido pastor. Coisas que eu nem sabia. Então fica até o final que o negócio vai ser quente. E aí, meus amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Primeiro link na descrição tem o meu canal de cortes. Se inscreva e não seja gato. Já já vou começar a movimentá-la. Bom, vamos dar continuidade aí a essa treta pública, né, a esses ataques referentes vindos aí do Abílio Santana, né, do pastor Abílio, que se eu chamar ele de pastor ou de senhor, ele fica putinho, fica com raivinha. Tem que chamar ele de pastor ou de senhor. Olha, parabéns, Abílio. Vou mostrar muita arrogância do senhor Abílio também nesse vídeo aqui, coisa que ele sempre foi, né? Mas enfim, os ataques, né, do Abílio juntamente com o site comunista, né, porque ele representa o site comunista Fuxico Gospel, então os dois são a mesma pessoa. Né? E nesse vídeo o Abílio revelou algo muito interessante que eu falei no vídeo passado. Eu falei sobre isso no vídeo passado, que o Abílio e o site comunista são a mesma pessoa. E o Abílio deu a confirmação nesse novo vídeo. O que aconteceu? Ele, de novo, ele abriu perguntas lá no seu Instagram, Abílio Santana. Se você não segue, quiser seguir ele lá, vai lá. Abílio Santana abriu perguntas e adivinhe quais são as perguntas? Sobre Eliseu Rodrigues, sobre Gideões, sobre não sei o que lá mais. Mas a maioria foi do Gideões e do Eliseu Rodrigues, obviamente. E como ele queria continuar respondendo perguntas acerca do Eliseu, ele não vai chegar, abrir a câmera e vai falar, o Eliseu, não. Ele vai abrir perguntas para dizer que estava apenas respondendo as perguntas. A gente já sabe como é que funciona, né? E eu separei aqui algumas perguntas, ou na verdade eu acho que foi todas as perguntas, e eu vou reagir com vocês aqui às respostas do Eliseu, do Abílio acerca do Eliseu. E no próximo vídeo eu vou trazer também o pronunciamento aí do Eliseu, porque ele respondeu o Abílio, tá? Só que, claro, de forma velada. Sabe qual é o engraçado? Que o Eliseu não abriu a boca ainda para responder o Abílio. Engraçado que o Eliseu, ele ainda não mandou uma mensagenzinha lá pro Abílio. Não entrou numa live do Abílio, não invadiu uma live do Abílio. Que coisa, né? Eu tô aqui com meus botões. Será que se fosse o Leonardo Salles, o Eliseu ficaria quietinho também? Será que se fosse um J.A. da vida, um Gessé Aguiar, uma Priscila Alcântara, uma Xuxa, será que o Eliseu ficaria quietinho? Mas como é o Abílio, ele tá ó... Será que ele vai citar o nome do Abílio nas pregações para mandar recado pro Abílio, como ele manda pra Xuxa, como ele manda pro Leonardo Salles, como ele manda pro David Leonardo, como ele manda pra Priscila Alcântara, pro Gessé, pro J.A. Será que ele vai fazer isso? Eu não sei. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Isso muito me encuca o Eliseu Rodrigues ficar muito quietinho, não mandar indiretinhas. Porque será que ele sabe o mato que ele tira a lenha? Fica aí a pergunta para o Eliseu Rodrigues. Mas vamos lá. Vou colocar aqui e a gente vai reagir, né, a essas perguntas. E eu vou trazer a minha opinião aqui. Simbora, pastor Abílio. Olha, lembrando que a primeira pergunta já está aqui, ó. É correto cobrar para pregar? Perguntando logo para quem? Logo para quem? Para quem mais gosta de dinheiro. Vamos ver a resposta do Abílio aí. É correto cobrar para pregar? Pô, olha, tem um custo, né? Tem um custo. Eu, particularmente, eu deixo a critério, é óbvio, que o combinado não sai caro, mas eu escuto, eu deixo a critério de quem me convida. Eu escuto qual é a possibilidade deles e digo se dá ou não dá. Eu não ponho preço, tá? Até porque existem despesas, existe manter a família. Enfim, eu não posso julgar os pregadores pelo meu poder aquisitivo, tá? Agora é justo que se chegue a um acordo, tá bom? Um abraço. Bom, vocês viram aí que ele titubeou, né? Porque ele cobra para pregar e não é barato, obviamente. E ele ali, né? Ele não ia falar abertamente, não, tem que cobrar. Eu não coloco preço, tá igual a Sara Shiva. Eu não coloco preço,
Não, eu falo com a minha secretária, não cobre, não coloque preço. Deixe eles pagarem o que eles quiserem, ô Abílio. Aí ele diz, não tem custos, mas custos para quem? Custos para quem? Se quem paga os custos é a igreja que tá convidando. Quem paga os custos é a igreja que está contratando. Os custos saem do bolso do pregador, do cantor? Não sai do bolso do cantor. Então não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. O único custo que tem é você sair do conforto da sua casa para ir atender a agenda. E lógico, o desgaste, o cansaço da viagem, às vezes tem que pegar carro também para chegar no destino, né? As pontes aéreas, pontes aéreas não, as escalas, né? As escalas, às vezes, um carro fazendo discurso de ódio. Foi o Abílio que mandou esse carro aqui para atrapalhar o vídeo. Então assim, beleza. Aí tem custo, Abilhão, pelo amor de Deus. É melhor você falar assim, não, eu cobro mesmo e tal, porque eu tenho que manter a família, né? Eu tô saindo da minha casa, tô deixando de pregar na minha igreja e tal, coisa do tipo. Agora não, eu vejo o que eles têm para me dar. Se der, bem, se não der, não vai ter como, então não tem custo nenhum. Financeiramente falando, não tem custo nenhum, não sai do bolso do pregador nem do cantor. Quem paga todas as despesas e custos é a igreja que está contratando, aluguel, ou estadia, né, hotel, que na maioria das vezes é 4, 5 estrelas, né? Enfim, então ele titubeou aqui, rodou para no final falar que cobra sim e que se não pagar o que ele quer, ele não vai pregar. Simbora. Uma oportunidade, não seria uma oportunidade, para pregar na igreja dele confiou. A pior, eu quero pedir desculpa pelo cenário. Eu estou em um restaurante, né? Acabei de jantar, estou em São Paulo. Estou eu e a minha querida esposa, a pastora Bia, tá? Então desculpa pelo cenário, tá bom? Mas você já está me dizendo, desculpa se eu vou pegar pesado, quem me conhece sabe que eu sou, minha mulher está rindo, sabe que eu sou muito objetivo. Olha o que você escreveu, uma oportunidade para pregar na igreja que Deus lhe confiou. Darei sim, você só tem dúvida, mas primeiro aprende que não é a oportunidade, e sim a oportunidade. Abraço. Aí, você está vendo? Você está vendo a prepotência do sujeito? A arrogância do sujeito? Poxa, às vezes foi o corretor que colocou errado. Muitas vezes acontece, a pessoa vai escrever alguma coisa, o corretor do celular ali bota uma outra palavra. Não precisava fazer esse tipo de coisa. Não, igual, tem gente que comenta aqui, né? Muitas pessoas comentam, graças a Deus, e às vezes vem uma palavra errada. Às vezes eu sei que a pessoa colocou a palavra errada, ou vem a palavra errada, mas eu fico aqui corrigindo. Às vezes, se a pessoa for hater, se for hater, que se vem para querer me aloprar, aí eu zoo. Ô, meu irmão, primeiro apenas escrever. Apenas para dar uma retrucada. Agora, no caso aqui, é uma pessoa simples que, tava pedindo uma oportunidade para pregar na igreja dele. Não era hater, era amigo, é fã, né? Que gosta do Abílio. Então, assim, não tem por que ele fazer esse tipo de coisa. Humilhar a pessoa em público. Não é a oportunidade. Não, primeiro você tem que aprender a escrever, lá. Arrogância em pessoa, o senhor Abílio. Arrogante. E vou mostrar na outra pergunta que fizeram ali, porque a pessoa chamou ele de você. Ele ficou puto da vida. Esses caras são os coronéis da fé, bicho. Paz, pastor, viu o vídeo que estão dizendo que o pastor Marco Feliciano mandou uma indireta para o senhor? Vi sim. Eu também vou te perguntar. Você também viu o vídeo que eu mandei dizendo que a indireta não foi para mim? E que somos amigos? Eu e o pastor e também o deputado federal Marco Feliciano somos amigos? Foi para mim. Eu vou pregar na igreja dele de amanhã a 8. Aliás, não é nem de amanhã a 8. É de hoje a 8. Né? No sábado, dia 13 de maio. E que ele vai pregar na nossa igreja em setembro. Então, não bate. Um abraço. Gideões 2023, que achou? Olha, só acha quem procura. Eu não procurei absolutamente nada. Eu não parei para assistir nenhum pregador. Eu assisti algumas coisas que me mandaram. E vamos combinar aqui. Gideões não precisa de mim para absolutamente nada. E eu não preciso dos Gideões missionários para absolutamente nada, 2 vezes mais do que eles precisam de mim. Tá bom? E não falo mais nada sobre o Congresso Gideões Missionários da Última Hora, que nada tem a ver com os missionários Gideões Missionários da Última Hora. São duas coisas distintas, tá? Abraço. Vocês viram aí?
Primeiro, né, ele quis mostrar seu gostosão, dizendo o seguinte: olha, eu não quis saber de nada, até porque não me interessa. O Gideões é um Zé Ninguém, é um pé de rato, né? E eu assisti alguma coisa que me mandou ali, porque me mandaram, eu não olhei, eu não procurei saber, porque não me interessa. Eu tô muito acima, vou botar desse lado, tô muito acima e tal. E agora, no final, falou assim que quem procura acha. Como é que é? Eu não vou voltar aqui porque vai dar zica. Só acha quem procura. Só acha quem procura. E outra, eu não preciso dos Gideões para nada. Os Gideões não precisam de mim para nada. Aí você fala, nossa, que humilde, os Gideões não precisam de mim para nada. Beleza. E eu também não preciso dos Gideões para nada 2 vezes mais. Ou seja, sempre superior. Se eles não precisam de mim, eu não preciso deles 2 vezes mais. Ou seja, eles fizeram um favor de me chamar para pregar lá enquanto eu estive lá. Quem ganhou foi os Gideões em me ter, não os Gideões. Abílio, pelo amor de Deus. Os Gideões era a seleção brasileira dos pregadores. Quem estava nos Gideões era considerado craque, assim como é na seleção brasileira ou seleções de outros países. Quem está na seleção é porque são os melhores daquele país. Agora você vem me dizer que você era o camisa 10 e faixa, você era o capitão do time, você é o Neymar então. Valor, Neymar da Assembleia de Deus. Neymar Gospel. Você era o camisa 10 dos Gideões. Tinha gente muito melhor que você nos Gideões, muito mais hypado. Diga-se de passagem, seu próprio amigo Marco Feliciano e demais outros pastores. Agora vem dizer que não, os Gideões, eu não preciso dos Gideões 2 vezes mais, como se fosse um favor você pregar lá para eles, como se fosse o número 1 do Brasil. Mais uma vez, uma arrogância e prepotência do senhor Abílio Santana. É por isso que não ganhou a eleição, e se continuar desse jeito, não vai ganhar mais, porque o povo já abriu o olho, o povo já está esperto, já sabe quem é. Então assim, a tendência é só cair ladeira abaixo. Só cair ladeira abaixo. Ouve música secular e beber vinho é pecado? Olha, a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores e a fé dos quais imitai. Se seu pastor diz que é pecado, então é pecado. Você tem que obedecer ao seu pastor. Ainda que Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia, segundo João capítulo 2. Mas seu pastor diz que é pecado, segue o que seu pastor está dizendo. Quanto à música secular, existem 3 tipos de músicas. A música neutra, a música sacra e também a música diabólica. A diabólica é aquela que exalta Satanás. A sacra é aquela que exalta Deus. E a neutra é aquela que não exalta nem a Deus e nem ao diabo. Hino nacional, por exemplo. E tem muitas músicas aí que são neutras. Uma deixa bem deixada. Bom, já começou errado. Esse negócio não, se o seu pastor falou que é pecado, é pecado. Mas quem falou isso? Onde está escrito isso? Que se o seu pastor falou que é pecado, é pecado. Não, amigão. A minha régua de fé e regra de fé é Jesus Cristo. O que Jesus diz que é pecado, o que é pecado. Não o que o meu pastor fala ou o pastor fulano fala. Se o pastor fala algo que é pecado, que Jesus diz que não é pecado, então o pastor está fora da palavra de Cristo. Quando fala obedecer aos nossos pastores, está falando em respeitar. Respeitar a autoridade. É o pastor que comanda ali, que está na frente. Agora, se o pastor diz que é pecado, é porque é pecado? Que história é essa? E falou do vinho, né? Falou do vinho. Logo para Abílio, que gosta de uma birita, que gosta de um beer night. Pô, você tá de sacanagem. Ele ficou até meio assim, né? Meio sem jeito. Quem gosta de uma biritinha? Gosta do beer night. Enfim, sobre música gospel, essas coisas, todo mundo já sabe a opinião. Não existe música gospel nem música secular. Existe música boa e música ruim. Muita música secular que adora a Deus e a maioria da música gospel que é um escárnio, que adora o homem e Deus mesmo, zero. Então, cada um ouve aquilo que você quiser e pronto. Eliseu Rodrigues é usado por Deus, exclamação. Concordo com você. Exclamação quer dizer, estou afirmando que
Eliseu é usado por Deus. Eu não tenho dúvidas. Concordo com você. Quero acreditar que esta sua fala aqui no meu Instagram é por conta de uma pergunta que me fizeram. Então, o que é usado por Deus, eu assino embaixo. Agora, o maior pregador do Brasil, eu não sou o maior pregador do Brasil. Eu escuto, e olha que eu tenho quase 40 anos de estrada, eu escuto que eu sou um dos maiores pregadores do Brasil, que eu não concordo. Tem muita gente aí na minha frente. Agora, que ele é um homem de Deus, não tenha dúvida. Um abraço. Bom, concordo com a Abílio, e eu disse isso no último vídeo. O Eliseu está longe de ser o maior pregador do Brasil. Eliseu é novo, começou ontem. Ele pode ser o que mais está em evidência hoje no cenário pentecostal e neopentecostal. Isso é fato. Hoje o Eliseu é o pastor mais hypado do Brasil. É o pastor que mais traz mídia. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Agora, o maior pregador do Brasil tem a santa paciência. Abílio tem razão. Eu acho assim que o Abílio, né, o Abílio veio antes dos Gideões, cara. Por isso que ele tem essa arrogância e prepotência, porque antes de ter Gideões, eu já conheci o Abílio. Meu pai tinha CDs de Abílio Santana, de 90 e cacetada, lá da década de 90. Gideões é da época de 2000, dos anos 2000, começou em 2000 e acho que 2005, 2002, por aí, que começou os Gideões. E eu já tinha CD do Abílio lá da década de 90. Então o Abílio, é um dos grandes pregadores do Brasil. Concorde com você ou não, com ele ou não, né, da teologia dele ou não, o Abílio é sim um dos maiores pregadores do Brasil. Também não é o maior, e tem mais de 40 anos de estrada. O Eliseu vai ser o maior do Brasil? Não, não vai ser. Então assim, a gente precisa ser consciente. A gente precisa ser consciente acerca dos fatos. O Abílio, concorde ou não com a sua arrogância, prepotência, teologia, casa na praia de Jesus, essas coisas todas, o Abílio tem história. O Abílio não chegou ontem. O Abílio não começou a história dele ontem. Então ele prega bem, ele sabe falar bem. Então ele é um dos grandes pregadores do Brasil, sim, o Abílio Santana. E eu coloco ele até um pouco na frente do Eliseu Rodrigues. Só que o Eliseu hoje é o cara mais hypado do Brasil, sem sombra de dúvida. Mas jamais será o maior pregador do Brasil. Esquece. O senhor não vai chegar a lugar nenhum com arrogância. Olha, nem eu e nem ninguém chegaremos a lugar nenhum. Aliás, chegaremos sim a algum lugar com arrogância. A derrota. Derrota é um lugar, né? E todo aquele que é arrogante, com certeza, chega a ser derrotado. Mas sabe Deus por quê você está dizendo isso. Mas nem somente eu, mas também você e nem ninguém chegaremos a lugar nenhum digno de aplausos com arrogância. Tá bom? Quero acreditar que é isso que você queria dizer. Mas a lugar nenhum é impossível. Todo mundo chega a algum lugar. Chegou a derrota, mas a lugar de aplausos, só chegamos com humildade. Abraço. Você viu que ele desconversou, né? Você viu que ele desconversou. A pessoa quis dizer que ele é arrogante. E com essa arrogância que ele tem, ele não vai chegar a lugar nenhum. E ele desconversou, né? Não, ninguém vai chegar a lugar nenhum com arrogância. Tipo assim, eu não sou arrogante não. Ninguém vai chegar. Quer dizer, vai chegar sim a derrota. E foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu a eleição por causa da arrogância, da prepotência, da soberba, da altivez. Samuel Mariano, a mesma coisa. O que derrubou ele foi a sua prepotência, arrogância, ganância, achar que era o melhor, que era o gostosão, que era o melhor do Brasil, que era o único que fazia missão, que era o único que ganhava almas para Jesus em números expressivos. E se ferrou na vida. Bibi Perigosa, a mesma coisa. Quis ser a número 1 do Brasil, quis ser a única mulher top do Brasil, quis ser a única pregadora pica do Brasil e se lascou na vida. Então tá aí. Todo mundo que é altivo, prepotente, arrogante, vai cair. E ele quis dar uma, né, de João sem braço. Não, eu acho que foi isso que você quis dizer. Não, Abílio. A pessoa quis dizer que você é arrogante, que você é prepotente, que você tem um olhar altivo. E com essa arrogância e prepotência você não vai chegar a lugar nenhum. E você entendeu muito bem isso. Mas você não quis passar que você era arrogante, né? Todo mundo já sabe. Moro na roça, só tem uma igreja e estou sendo excluída por trabalhar de calça. Estou triste. Me dê um conselho. Vou lhe dar sim. Pare de expor seu pastor. Seu pastor está sendo guiado por aquilo que ele aprendeu. E aprendeu errado. Então, tenha convicção. Estou sendo excluída do hall de membro da igreja. Mas não dos céus. Até porque a calça foi inventada ontem, né? E a Bíblia é muito clara. Não haverá traje de homem e da mulher.
e não haverá traje de mulher em homem. Mas isso não tem nada a ver com calça, porque existe calça de homem e calça de mulher. Então, acredite, você está excluída do rol de membro, mas não dos céus. Continue indo para a igreja. Um abraço. Mais uma interpretação equivocada do senhor Abílio. Para de expor o seu pastor. Quem está expondo o pastor? A mulher apenas está inconformada porque ela foi excluída do templo, da comunidade, da união ali, porque ela está usando calça. Ela só está expondo uma tristeza. Não está expondo pastor nenhum. Pelo contrário, ela está expondo o quão ignorantes são esses pastores. Eu digo ignorante não no sentido de ser, mas de sabedoria. Ou seja, os caras simplesmente não sabem interpretar a Bíblia. Aí vem a Bíblia com esse blá blá blá, para de expor o seu pastor. Ah não, olha, o seu pastor ele está certo, porque ele está excluindo mediante o que ele aprendeu. Meu Deus do céu. Você saiu do anonimato por causa do Congresso dos Gideões? Não vou te responder nada. Aliás, eu vou responder com uma pergunta. Quem é os Gideões na fila do pão? Mais uma vez aí vocês viram, né? Os Gideões para ele hoje não representa nada. Ou seja, é como se ele nunca tivesse feito parte, ou ele que alavancou os Gideões, ele que colocou os Gideões lá em cima, ele que fez os Gideões ser o que é. Mentira. O Abílio ganhou muito com os Gideões. Se o cachê dele aumentou, foi porque ele esteve nos Gideões. O Abílio não seria o Abílio que é hoje se não fosse também os Gideões. Que o Abílio já tinha um pouco de nome antes dos Gideões, é verdade. É verdade. Agora, ele pode dizer o seguinte: não foi os Gideões que me revelou para o Brasil. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Isso aí é verdade. Eu já conheci os Gideões com o Abílio com 10 anos de idade. Com CDs que meu pai tinha aqui, já falei isso. Então assim, ele pode afirmar isso. Não foi os Gideões que me apresentou para o Brasil. Agora, ele desprezar o que ele viveu lá atrás e que alavancou a carreira dele, você tá de brincadeira. Eu sei que ele está magoado com os Gideões. Eu sei que ele está com a rixa com os novos presidentes lá dos Gideões. Eu sei. E por isso ele está fazendo isso. Mas é feio o que ele está fazendo. Ele poderia muito bem explicar. Não, gente, realmente, os Gideões lá atrás, que eu participei, pastor Cisino, me ajudou sim, alavancou a minha carreira sim, me mostrou para quem não me conhecia sim, ganhei muito com os Gideões. Mas esses Gideões de hoje acabou. Era só falar isso. Mas ele pega tudo aquilo que ele viveu e fala assim: olha, eu nunca precisei dos Gideões. Eu ajudei os Gideões. É o que ele quer dizer aqui. É o que ele quer dizer aqui. Então isso aí assim, é uma falta de sabedoria muito grande, é uma prepotência muito grande, é uma arrogância muito grande. E não vai levar a nada, vai levar ao que ele falou mesmo, a derrota. A derrota. Porque você deu risada sobre o pastor Eliseu. Presta atenção nisso. Observa, você não me chamou de senhor e nem usou a expressão pastor. Para o pastor Eliseu, você usou a expressão pastor Eliseu. Você já me disse de quem se trata, mas já me disse quem és tu. Tá? Eu sou você. O pastor Eliseu é o pastor. Eu só não vou mandar você ir a merda porque eu sou crente, tá bom? E eu não dei risada sobre o pastor Eliseu. Eu dei risada da pergunta que me fizeram. O maior pregador do Brasil? Pô, tenha paciência. O maior pregador do Brasil? Ele mesmo sabe que ele não é o maior pregador do Brasil. A fila é grande. Viram aí? Prestaram atenção? Ele ficou ofendidinho. Ele ficou ofendidinho. Não é isso mesmo. Porque chamaram ele de você. Porque o cara chamou ele de você. E não de pastor. Ou de senhor. E ele ficou se sentindo diminuído. Ah, nossa. Que isso, coronel? Agora eu tenho que chamar a sua pessoa de Vossa Excelência? Eu conheço muita gente assim. A maioria dos que tem cargos eclesiásticos em igrejas,
não gosta que chamam eles pelo nome. Não. Tem que chamar pelo título do cargo. Ô presbítero fulano, ô evangelista cicrano, ô pastor fulaninho de tal, ô diácono tal. Tem que chamar assim. Se chamar pelo nome, igual o cara fez ali com Abílio, olha, primeiro eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou presbítero, eu sou evangelista, me respeite. Como é que tá na identidade dele, hein? Como é que tá na CNH? Tá Senhor Abílio? Tá Pastor Abílio? Ou está José Abílio Santana, não sei das quantas? Mas esses caras perderam a noção, meu irmão. Perderam a noção. A Helena Raquel falou uma coisa lá nos Gideões muito interessante. Os caras têm a cadeira tem os caras, mas os caras não têm a cadeira. Ou seja, os caras têm título, só que eles não se apegam naquilo. É só um título. Meu pai, por exemplo. Meu pai nunca foi pastor de título, mas sempre atuou na função de pastor, mas não tinha um título. E o pessoal chamava ele de pastor, mas ele não era pastor de título. Hoje é pastor de título. Só que ele sempre exerceu, ou seja, título é apenas um título. Você não pode se apegar a isso. E ele, tão arrogante que é, prepotente, tem que chamar ele de senhor. Ele se sentiu ofendido porque o cara falou pastor Eliseu, mas ele chamou de você. E falou que só não mandou a merda porque é cristão. Ó, que coisa. É a mesma coisa eu falar, olha, eu só não vou mandar você tomar no cu porque eu sou cristão. Ó, que coisa. Mas que legal, hein? Eu já mandei, amigão. Meu Deus do céu. Ó. O senhor faria um debate com o pastor Eliseu Rodrigues? Por quê? Por que faria? Qual o objetivo? Se ele mandou você perguntar isso pra mim, então dá um recado pra ele. Quem nasceu pra coisas grandes não perde tempo com coisas pequenas, tá bom? Eu não conheço, nunca vi de perto. Nos falamos uma única vez que ele me pediu, porque tinha um site aí detonando ele, e ele me pediu para socorrer ele. A única vez que ele me procurou foi quando precisou, mas eu nunca vi ele de perto, tá bom? Mas foi ele que mandou, dá esse recado para ele. Um abraço. Quem é o maior? Agora chegamos aonde eu queria. Eu vou concluir que depois eu vou falar sobre É o isso. pregador do Brasil atualmente. E quem é o maior pregador do Brasil? Olha, você fez uma pergunta, eu diria que complicada de responder. Porque o Brasil tem muitos pregadores. Eu só posso te afirmar uma coisa. Eu, pastor Abílio Santana, tenho quase 40 anos pregando por esse Brasil. E tenho a sã consciência de que eu não sou o maior pregador do Brasil. Tá bom? Então, tem muitos na minha frente que eu respeito e presto continências. Dizer quem é o maior, não posso afirmar. Só posso lhe afirmar que eu não me considero o maior pregador. Por que critica tanto os Gideões? Só porque não foi convidado a pregar lá esse ano, isso é feio. Não é porque eu não fui convidado. Primeiro que se me convidassem, eu não iria, tá? E eu não critico. Eu só respondo as perguntas que a mim são feitas. E deixa eu deixar uma deixa bem deixada. Se o Ministério Público Federal soubesse do que muitos sabem, inclusive eu, a casa caía. Eu vou lhe fazer um pequeno grande pedido. Deixa a minha língua quieta, tá bom? Volto a repetir. Gideões missionários é uma farsa. E acabou. E acabou. A sorte é que está escrito: ai, por quem vier o escândalo. Se não, ai, ai. Bom, tá aí o que Abílio falou, e mais uma vez interpretando errado acerca desse versículo que diz, ai, por quem vem o escândalo, não está dizendo de quem propaga. Não está dizendo de quem propaga, está dizendo de quem executa. Quando Jesus diz, ai daquele por que vem o escândalo, não está falando de quem está falando, fulano de tal aí fez isso. Não. Está falando de quem atuou no escândalo. Por exemplo, se um grande pastor cai em adultério e isso escandaliza toda a obra, quem causou o escândalo não foi quem disse, foi quem fez. É isso que a Bíblia quer dizer, mas vocês não sabem interpretar, né? Enfim, vamos falar daquela parte ali do Abílio, sobre o Eliseu, a qual ele disse que o Eliseu procurou ele porque um site estava pegando no pé dele. Mas espera aí, que site é esse, hein?
Será que é o site comunista? Será que é esse site? E uma outra dúvida. Por que o Eliseu foi procurar exatamente o Abílio Santana para ajudar ele a calar esse site? O que eu falei aqui no último vídeo? Que o Abílio era o principal financiador do site Fuxico Gospel. E quem é esse site que estava pegando no pé do Eliseu? E eu citei a situação. Foi o Fuxico Gospel. E por que o Eliseu foi lá falar com o Abílio? Será que ninguém ligou nada o ponto A com o ponto B? Será que ninguém fez essa análise? O Abílio acabou de entregar. É ele que é o fechamento do Israel Nascimento do Fuxico Gospel. E se estão pegando no pé do Eliseu Rodrigues hoje, com o aval do Abílio Santana, ele sendo o principal porta-voz para isso, é porque há um conchavo ali entre o Fuxico Gospel e o Abílio Santana, para queimar, desmoralizar o ministério do Eliseu Rodrigues. Por quê? Então assim, o Eliseu, eu acho que até por isso que ele não fala nada. Eu acho que até por isso que ele não vem e bota a boca no trombone, porque ele cometeu a burrice de pedir ajuda a quem estava com a pedra na mão para meter nele. Porque ele pediu ajuda ao principal financiador do site Fuxico Gospel, ao principal amigo do dono do site, que é o Israel Nascimento. Ele cometeu essa besteira. E, ô Eliseu, pelo amor de Deus, não seja burro. Abra a mente, assista aqui os canais. Principalmente aqui o nosso do André Carpano, que nós que ficamos mais falando sobre isso, mais desmascarando esse meio, esses conchavos, essas sujeiras que são feitas, esses complôs que são feitos contra pregadores e cantores que não aderem a esses sites sujos. Você tem que prestar atenção. Ou seja, o Abílio ali entregou tudo. Se o Eliseu foi procurar ele, por que não foi procurar outro pastor? Por que não foi procurar um outro cantor para ajudá-lo contra esse site? Foi logo o Abílio Santana. Então assim, o Abílio já deixa claro, não, eu não conheço ele, nunca fui com a cara dele, ele só me procurou uma vez porque precisou de mim. E ainda foi para abafar aí um caso que tinha um site pegando no pé dele e ele veio falar comigo para me socorrer ele. Ou seja, o Abílio, é como se o Eliseu falasse assim, Abílio, eu já sei que você é o chefe aí, eu sei que você tem uma proximidade com o dono do site, me ajuda aí que eles estão, vocês veem agora que esse tipo de coisa que eles fazem atinge o cara? Vocês veem agora que esse tipo de coisa que eles fazem mina o cara? É o que estão fazendo com a Camila Barros já há muito tempo, é o que estão fazendo agora com o Eliseu Rodrigues depois da primeira treta. Por quê? Porque tem um objetivo por trás, alguém está financiando isso, alguém quer o Eliseu fora do caminho, porque o Eliseu hoje é o principal referencial de mídia, pastor, né, falando assim, ministerial do meio pentecostal. E alguém está incomodado com isso. Alguém quer a vaga dele. Então já encomendaram com o referido site para poder minar o Eliseu e tirar ele desse posto que ele está. É o mesmo modus operandi que estão fazendo com a Camila Barros. Ninguém percebe isso. O André Carpano está falando, eu venho falando, a gente fica batendo na mesma tecla o tempo todo, mas ninguém presta atenção. E o Abílio acabou de confessar isso daí. Então assim, querem derrubar o Eliseu. Querem tirar da onde ele está, pelo menos do foco. Porque ele está em evidência pelas biscoitagens que ele faz. Mas ele não está agradando. Enfim, tá aí as respostas do Abílio Santana. Deixa sua opinião, o que você acha de tudo isso, dessa sujeirada toda, desse complô feito aí contra o Eliseu Rodrigues. Né? Todo mundo já sabe a minha opinião e tal, mas o certo é certo. Eu não apoio esse tipo de bandidagem, de quadrilhagem, de cafajestagem, de usar a mídia para poder ferrar com uma pessoa só porque alguém está financiando. É uma sacanagem. Vamos com fé e fiquem crentes.